antes do Natal, na verdade a Márcia, ela conversou com a Helena, com a Sueli, e ela criou um grupo de intercessão pelos líderes, né? E algumas pessoas fazem parte, né, dessa intercessão, e a gente começou um movimento ali de oração. E aí, um pouquinho antes do Natal, eu tive um sonho bem impactante, e eu não compartilhei com ninguém, porque eu estava amadurecendo isso. E aí hoje eu chamei a Elaine e contei para ela esse sonho, e foi pertinente, né, os pastores acharam pertinente compartilhar com vocês. Por quê? Porque eu acredito que o Senhor tem uma resposta para muitas pessoas que estão aqui, muitas pessoas que estão ouvindo. Então o sonho começa da seguinte forma: nós estávamos aqui na casa, nós estávamos num louvor muito intenso, e no louvor estava acontecendo uma manifestação do Espírito Santo, e havia muitas línguas estranhas, um movimentar mesmo do Espírito Santo. E eu vi os pallets, né? E isso deixava claro, porque os pallets é uma característica específica da casa. E eu lembro que eu estava sentada, eu estava no meio, e tinha uma pessoa muito familiar do meu lado direito. Não sei se era minha cunhada ou não, mas era uma pessoa muito familiar. E aí a Ederli, ela chegava do meu lado. E quando a Ederli chegava do meu lado, lembrando que o sonho ele acontece em muitas representações. Então, são pessoas que chegaram, mas não significa exatamente que são as próprias pessoas, é só para a gente discernir. E a Ederli, ela chegava do meu lado. E quando ela se aproximava, nós três se alinhávamos, como era antigamente. Num passado, né, ali no Raça, no Garimpeiros, a Ederli foi uma pessoa que a gente tinha uma conexão tem uma conexão muito bacana. A gente não precisa falar, vamos orar. Chegava uma perto da outra e começava um fluir de oração. E ali naquele momento ela chegava. E quando ela chegava, eu entendia que ela estava retornando para o lugar dela. Eu falava, olha, ela está voltando para um posicionamento que por algum momento ela havia saído ali. E ali nós três se alinhávamos. E aí começava um louvor e estava muito intenso, e aí havia a manifestação das línguas, e começava a ver a interpretação dessas línguas. E aí eu lembro que eu estava pulando, né? Quem já viu essas situações de pular no espírito, no sonho eu pulava. E aí eu começava a interpretar o que Deus estava falando. E o Senhor falava o seguinte: tem pessoas perguntando se devem sair da casa, mudar de igreja. E aí, no sonho, eu olhava, né, em relação a Ederli, como eu disse, existem representações, não significa que é exatamente a Ederli, mas era ali uma irmã em Cristo que questionava. Só que o Senhor falava para mim, no sonho ela questionava. Só que o Senhor falava para mim que não havia só ela, havia mais de 3 ou 4 ou 5 famílias que estavam questionando se deveriam sair da igreja ou não, procurar um novo local ou não. E o Senhor era muito enfático nessas interpretações de língua quando ele dizia um não. Só que o não dele não era um não deve sair, era um não com muita autoridade. Ele falava, não é para sair, não. E era dessa forma. E aí, começava a ver essas respostas das pessoas. Ali eu entendia que era um não de um pai que estava dando respostas para a quem muito foi entregue e era muito mais exigido, ou seja, não era somente para membros, mas era principalmente para quem trabalha na casa do Senhor. Eram para líderes, eram para pessoas que estão tendo algum tipo de cargo, era um não de quem já conhece o Pai. Então, se porventura você está se questionando, e eu tenho certeza que isso está falando com pessoas, pode ser aqui, ou pode ser pela internet, ou pode ser por pessoas até mesmo que não são dessa comunidade, mas o Senhor está falando, fica onde você está, exerça a função que o Senhor te colocou. Em seguida, estou quase terminando, gastei só 5 minutos, mudava-se, era o mesmo sonho, mas mudava rapidamente. E nós já estávamos com a galera da intercessão. E aí estava você, estava a Helena, estava a Sueli. Era um movimento da intercessão já. E nós estávamos próximo à mesa. Quando nós chegávamos na mesa, a mesa não estava muito preparada. Ela estava com pouco alimento.
E quem é da casa já há um bom tempo sabe que outra característica da casa é o quê? A mesa. A mesa sempre posta. Quando eu cheguei na casa, havia sempre, e há ainda, mas eu estou falando de uma característica da casa, é a mesa do café, onde todos podem se chegar. Só que na mesa estava com pouco alimento. E eu lembro que eu trazia 3 tortas e colocava sobre a mesa. E eu pensava assim, poxa, mas eu não vou levar essas tortas, porque ninguém nem liga, ninguém nem vai ligar, eu acho que é besteira. E havia uma torta que eu já havia preparado e eu colocava na mesa. Eu estou falando de detalhes pequenos, gente, não é irrelevante. Pensem e discernam o que está sendo dito. Havia uma torta que eu havia preparado, um bolo que eu havia feito e uma torta que eu já tinha consumido com a minha família. E eu achava irrelevante trazer aquela torta para a mesa. Mas quando eu colocava aqueles alimentos na mesa, a casa toda se reunia novamente ao redor da mesa. E todos comiam daqueles alimentos que eu achava que não faria diferença. E aí as pessoas se juntavam novamente na mesa. Então, existem muitos significados, mas principalmente a pastora Elaine discerniu que está sendo um tempo de retornar a alegria, retornar ao redor da mesa. Se por algum momento nós perdemos as características da casa do início, o fogo do início, a gente precisa retornar. E a começar por mim, a começar por você, principalmente os líderes, principalmente os que têm algum tipo de função na casa e, consequentemente, os membros. E a mesa, gente, traga. Não, eu estou falando simbolicamente, mas entrem e tenham essa comunhão. Tenha esse momento de conversar. Tenha esse momento de volta para a sua função. Volta para aquilo que você fez. Não pense em sair. Deus quer que você fique aqui. Deus quer que você exerça o que você chamou. Eu sei que o pastor Adilson falou hoje, lá na intercessão. Ele falou assim, às vezes o cansaço, as lutas, o abatimento vem. O ano passado para mim, eu só não me prostrei porque tive irmãos, tive o auxílio dos pastores, de muitas pessoas que me seguraram para que eu continuasse caminhando. E por vezes eu posso ter me esquecido da mesa, eu posso ter me esquecido, por vezes eu posso ter questionado, não tem alguma coisa, frieza, enfim. E nós estamos em oração por arrependimento no grupo da intercessão. Então eu gostaria de 1 minutinho só orar por arrependimento. Pode, né? 1 minuto só. Tem uma palavra lá em Hebreus 13:17 que fala assim: obedeçam aos seus líderes e submetam-se às autoridades deles. Eles cuidam de você como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso. Por isso não seria proveitoso para vocês. Eu quero que... Vamos ficar de pé? Eu quero que nós primeiro culto do ano, que a gente venha orar por arrependimento, por fazer as coisas do Senhor desleixadamente. Eu quero que a gente ore por ter deixado de congregar, por ter deixado a mão do arado e ter olhado para trás, por ter deixado de frequentar a casa do Pai, que é imperfeita, cheia de humanos. Hebreus 13:17. Perdão, arrependimento por não dizimar, por roubar o Senhor com os dízimos e as ofertas. Perdão por toda ingratidão aos líderes, por toda fofoca, contenda, por você sozinho, por causa de problemas relacionais, achar que a culpa é do pastor, da pastora. Gente, se nós próprios não damos conta, às vezes, da nossa própria casa, a não ser que tenha super-herói aqui, para levantar a mão e falar, eu dou conta da minha casa é perfeita, eu cuido de tudo. Imagina cuidar de uma igreja. Se você está ofendido com líderes, com pastores, com ministérios, se você está ofendido com alguma coisa, foi falado sobre perdão, perdoa seu antigo pastor, sua antiga pastora, seu antigo ministério. Segue, 2024 começou. Peça perdão ao Senhor. E o texto que foi lido: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles,
porque velam pela vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Que a gente venha se submeter, cada um debaixo da sua função. As pessoas que são do Kids se submetam à autoridade da pastora Gláucia, depois das pessoas que estão ali lado a lado com ela. As pessoas da intercessão se submetam à autoridade, ao direcionamento da Helena, da Sueli. Se submetam à autoridade dos pastores que estão ali velando para que eles tenham alegria. Por vezes, sejam sensíveis, como eu preciso ser também. Eles estão aqui cuidando de nós. E isso não é elogio inventado, como foi dito. Certo? Então, vamos orar. Eu quero que todos fechem os olhos e seja genuíno um perdão. Não seja por falar não, mas seja do coração. Senhor, em o nome de Jesus, Pai, diante de Ti, Senhor, no Teu altar, Pai, como igreja, como corpo, Senhor, eu quero me arrepender, eu me arrependo, Senhor, me perdoa pelos meus pecados, pelas minhas falhas, Senhor, pelo ano que passou, Senhor, por tudo que eu fiz, Senhor, eu quero encerrar esse ciclo, Pai. Senhor, nós como igreja encerramos 2023, Senhor, que toda amargura, que toda falta de perdão, que toda insubmissão, que Senhor, nos perdoa por deixar o arado e olhar para trás, Senhor. Nos perdoa por roubar a Ti nos dízimos e nas ofertas. Nos perdoa, Senhor, por às vezes ter ouvido o Teu Espírito Santo dizendo: vai lá e ajuda aquele irmão, vai lá e abraça aquela irmã, vai lá e dá uma palavra, mas a gente estava envolvido nos nossos próprios conflitos e não foi, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos perdoa, Pai, por a gente ser egoísta, Senhor, por nós julgarmos os nossos líderes, Pai, por nós dizermos: se fosse eu faria assim ou assado. Senhor, perdoa, Pai, que a gente venha, Senhor, que recaia sobre nós um espírito de submissão, Senhor. Pai, que haja alegria no coração dos líderes, Pai. Tira, Senhor, todo o opróbrio, Senhor, toda a vergonha, Senhor. Tira, Senhor, todo o vexame, Senhor, toda a baixaria, Senhor. Tira, Senhor, todos os líderes dos casados para sempre, Senhor. Cuida deles, Pai, tem misericórdia, Senhor. Que se levantem os intercessores dessa casa, que eles parem de procrastinar, que eles parem, Senhor, que eles parem de fofocar, Senhor, mas que eles dobrem seus joelhos, entrem no quarto e orem. Que eles parem, Senhor, em o nome de Jesus, imediatamente, Senhor. Que eles entendam um chamado deles e que eles se levantem para orar, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Desperta os que dormem, Pai, em o nome de Jesus, Senhor, a começar das nossas casas. Senhor, não deixa todo espírito de encantamento, Senhor, todo espírito de feitiçaria, Senhor, em o nome de Jesus, nos iludir, Pai. Senhor, que todo encantamento caia por terra, Senhor, em o nome de Jesus, que a gente se levante em guerra, Senhor, que a gente pegue de novo as espadas que caíram, Senhor, que a gente pegue de novo, Senhor, as armaduras que nós tiramos, Pai, para ir para as varandas, Senhor, para descansar quando éramos para estar em guerra. Senhor, em o nome de Jesus, perdão, Pai, perdão, Senhor, e que seja, Senhor, que recaia sobre nós um espírito de arrependimento. Fortalece os líderes, Senhor, fortalece a Helena, fortalece a Sueli, Senhor, fortalece os nossos filhos, os líderes, Pai. Senhor, não deixe eles abatidos, não deixe eles prostrados, não deixe eles envergonhados, Pai. Satanás se levanta contra as nossas vidas, Senhor, mas, Pai, por um caminho ele vem, mas por 7 ele tem que sair, Senhor, em o nome de Jesus, Pai. Se conosco, Pai, encha, Senhor, esses bancos, encha, Senhor, com as pessoas que precisam do Teu Evangelho. Retire de nós toda a vergonha, Senhor, retire de nós, Pai, em o nome de Jesus. Abençoa o pastor Adilson, Senhor, abençoa a Elaine, fortaleçam eles, Pai. Cuida do Mauro, Senhor, em o nome de Jesus. Fortalece Teu filho, renova ele, Senhor. Toca na Cris, Pai. Senhor, visita a Ruth, o Zé, Senhor, a Helena, Senhor, a Sueli, o Paulão, a pastora Gláucia, Senhor, os líderes, os kids, Senhor, a Angélica, o Luciano, Senhor, a Lília, o Leandro, Pai.
Visita o Rafael, Senhor, e a sua casa, Pai. Visita o Raça, Senhor, a casa dos valentes. Entra com misericórdia, Pai. Em o nome de Jesus de Nazaré, Senhor. Em nome de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus, visita os casados, Pai. Tem misericórdia deles, Pai, dos filhos. Em nome de Jesus, nós nos arrependemos, Pai. E a tua palavra diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sara-nos, Deus, em nome de Jesus. Derrama o renovo. Em nome de Jesus, nós consagramos o nosso 2024 a Ti. Em nome de Jesus.